Bem, já. Passado 6 meses, quando é que foi o último episódio? Foi a 10 de 1 de 2026. Eu hoje estou a gravar dia 26/6. Para quem me perguntou, tipo, a minha mãe só. Não, o podcast não acabou. Simplesmente tive uma mistura de ter muita coisa para fazer e ter mesmo muita coisa para fazer e querer fazer uma pausa, mas não proposital, e ter mudado de PC e também estar com preguiça. E depois, entretanto, tenho imensa coisa para falar, vocês nem têm noção. Eu acho que vou tentar gravar vários episódios seguidos, porque é bem das cenas mesmo. Obviamente tenho sempre cenas apontadas para falar, né? E é isso. É assim, eu não sei se vou voltar a ser muito consistente. Eu agora tenho uma maior facilidade de gravar o podcast, em termos de tempo não, mas em gravar, porque o meu PC, como tenho um PC novo, já vou falar disso também, é bué rápido a renderizar. A internet é que ainda não é grande coisa para fazer upload, mas isso também não tem problema. Porque aquilo fica postado e eu agendo, então não tem problema. Mas vou tentar ser um bocadinho mais consistente. Também no futuro vou tentar meter. Como eu mudei de computador, pronto. Já ia chegar lá, mas pronto. Eu mudei de computador. Eu acho que já tinha falado no episódio anterior, que foi o 43º. Este é o 44º, né? Somos quase no 50. Mas já estou quase há imenso tempo. Como tenho um novo computador e o computador é melhor, eu quero mudar de programa de edição. Para quem não sabe, eu edito no Vegas, que é um programa que é fixe, é mais ou menos, é um bocado mais simples. Por exemplo, o Premiere, que é aquele que eu quero mudar, mas eu quero profissionalizar um bocado mais, porque quero ganhar experiência num programa de edição que é muito usado em todo lado. Então eu quero ter conhecimento nisso. Então eu vou tentar, já estou desde janeiro para fazer isso, mas vou tentar converter o meu podcast para lá, ou seja, tipo, eu no Vega já tenho mais ou menos um template. É só colar lá os clipes, o podcast, o áudio e o vídeo e o resto já está lá tudo. E depois é só exportar. Mas eu quero fazer isso no Premiere. E também quero fazer um novo visualizer. O meu também já é um bocado antigo, não sei o quê. Música, é que eu estive a pensar. Será que muda esta música? Para quem não sabe, a música inicial é International Biz, do Vanzi. Só que eu fico a pensar em músicas que eu conheço e não há assim nenhuma que se enquadre. Eu acho bem que esta é a vibe, tipo, da própria foto, ser tipo assim, pôr do sol e tal. A própria vibe descontraída, mas tipo, pá, não sei bem explicar. Eu acho que combina perfeitamente. Acho que até o nome combinou. Acho que as cenas foram-se tipo enquadrando todas. Mas à mesma quero melhorar aqui umas coisas. Obviamente hoje em dia também já sou melhor do que há quanto tempo é que o podcast começou? Há um ano? 2? Eu acho que há 2. Agora já não me lembro. Eu acho que foi há 2. Não, é um ano. Eu não comecei em 2025. Sure, né? E há 2 anos. É que entretanto. Espera. 4/5. É que entretanto o podcast fez 2 anos e já nem me lembrava. 4/5. Como é que o meu podcast já tem 2 anos? Mano, 2 anos é bué. Especialmente na vida de um jovem, né? E agora estava aqui a ver os comentários. O Jota perdeu o BV há 2 semanas. É, pelos vistos há 2 anos. Então, ó Jota, faz 2 anos e. Se estiveres a ver isto, né? Faz 2 anos, 2 meses. Olha, 2 anos, 2 meses e 2 semanas que perdeste o BV. Só para te informar. E então. Pronto. Vou tentar fazer algumas mudanças. Tentando ser o mesmo vou ser eu. Também. No início eu pensei em comprar um microfone, mas eu percebi que os microfones dos telemóveis são bons, porque nós literalmente usamos todos os dias, ou quem fala mais ao telemóvel usa, então os microfones têm de ser bons. E eu acho que o meu telemóvel é bom. Até que o Huawei que eu tinha antigamente era bom, por isso com este ainda é melhor. Talvez no futuro compre, mas não é algo assim tão importante. Tenho um microfone dos headsets, mas que é pior que o do telemóvel. E o do telemóvel dá sempre jeito, pronto. Daria mais até algo ligado ao PC, porque assim não precisaria estar a passar o fecheiro para o PC, mas isso também não dá assim tanto trabalho.
para exigir comprar um coisa novo. Entretanto, como já tinha dito há bocado, comprei o PC novo. É uma sensação mesmo, para quem já fez isto, especialmente para quem sempre jogou, para quem sempre usou o computador desde pequeno como eu. Tipo, eu tive a Nintendo 3DS, né? Tive a Wii, mas isso eram consolas que eu só tinha em casa e eram um bocado... Os meus pais não me deixavam estar a jogar sempre, né? Também tive o tablet, mas o tablet também era um bocado diferente. Ou seja, para mim o PC sempre foi ferramenta de trabalho e estudo e jogos. E eu conseguia ter os dois naquele sítio e sempre tive PCs maus. E isso também ainda significa mais ter um PC bom por causa disso. Então eu saía da escola e ia para o escritório dos meus pais. O escritório é um escritório de contabilidade. Então o que é que eu ia lá fazer? Fazia desenho no início quando era puto, né? Mas depois o meu entretenimento era computadores. Por isso é que hoje em dia eu gosto tanto de computadores e percebo do assunto. Porque desde pequeno que estou envolvido nisso. Eu e o meu irmão, só que o meu irmão, pronto, virou engenheiro informático, que é mais complexo. Eu não tenho conhecimento tão complexo. São conhecimentos diferentes. Eu desenvolvi mais na parte do design, da imagem, de jogos e assim. Mas pronto. E então é algo que eu fico mesmo feliz porque eu comecei. O computador não era meu, não é? Era um computador lá no escritório. Era o Windows XP. Para quem não sabe, o Windows XP é o software da Microsoft 2001. E o computador era dos anos 2000 e já estávamos tipo em 2017, para aí. Ou seja, os vídeos que eu vi da casa dos youtubers eram nesse PC. Era um PC mau. Entretanto, depois evolui para um computador que me deram, que o meu avô me deu, que tinha 2 GB de RAM. Para quem percebe de computador, isto é pequeníssimo. Só para ter noção, o meu computador neste momento tem 48. Tipo, também é demais, 48 não é preciso. Só comprei por causa de uma promoção. Mas 48 GB e que ele tinha 2 de origem. Depois, entretanto, fiz o upgrade para 8, acho eu. Só para ter noção, os nossos telemóveis, o telemóvel, um iPhone, os telemóveis sempre foram muito piores que os PCs. E hoje em dia também ainda são, mas já estão um bocadinho mais próximos. O novo iPhone, o 17 ou o 18, não sei, tem 12 GB. O meu computador na altura, era um portátil, né, um notebook, tinha 2. Então aquele que eu tinha antes, aquele que não era meu, era do escritório, tinha para aí 1. Por isso é completamente diferente. Entretanto, depois tinha esse computador. Entretanto, depois veio a altura da pandemia, quando já estava no 11º, foi quando eles me deram um computador. E esse computador já era um bocadinho melhor. E foi aí que eu comecei a jogar outros jogos. Mas vocês podem pensar, com um computador tão mau, tu não te divertias muito. Mas divertia-me, porque eu sempre tive aquela cena de, os jogos hoje em dia são bons, mas antigamente também eram. Então, o que é que eu fazia? Eu ia às franquias antigas de jogos e ia jogar os primeiros. E percebia, pois, hoje em dia os jogos são conhecidos. Há poucos jogos que isso não acontece. Por exemplo, The Witcher 3 foi muito conhecido, mas os outros não foram muito. Mas a maior parte deles, tipo o GTA. O GTA só é o que é hoje por causa dos jogos antigos. Porque os jogos antigos começaram a ser muito famosos e cada vez mais famosos, cada vez mais famosos. E daqui a uns anos, daqui a tipo 20, 30 anos, as pessoas vão dizer: o GTA 6 era muito grande, não se lembra do que é que era, do que é que foi o fenómeno de GTA 5. Pronto. E então eu era feliz porque eu jogava os jogos antigos na mesma. Então, isso também me deu alguma cultura de jogos. Joguei os primeiros Call of Duties, os primeiros GTAs todos. No computador que a escola me deu, que me deu muito jeito porque foi um bom upgrade. Entretanto, depois tive de devolver o computador. E pedi ao meu avô, pedi, mais ou menos, eu pedi e ele também me queria dar um computador melhor, que eu precisava, para além dos jogos, obviamente, mas precisava mesmo para a faculdade, porque eu ia entrar na faculdade, foi quando eu acabei 12º. Aliás, eu recebi mesmo antes dos exames, que o meu pai até ficou fedido. Agora vais ficar distraído com isso. E fiquei. Mas não é por isso que eu tive mais notas nos exames. Mas deram-me um computador. Aliás, eu é que escolhi todo, isso eu fiquei feliz. E então o computador deve ter sido das compras mais responsáveis que eu fiz até hoje. Porque o meu avô deu-me uns 700 euros para gastar no computador. Que é um bom valor até. Hoje em dia já não é porque... E eu comprei isso em 2023. Passado 3 anos já não é porque os computadores estão muito mais caros. Mas pronto.
E então eu comprei um computador, estava a 595€, e foi uma compra tão boa que as especificações do computador, o processador do computador, com um processador melhor do que aquele computador de 595€, só computadores perto de 1000€. Ou seja, é como vocês comprarem um carro e vão comprar um carro de 4000€, de 5000€ para serem valores parecidos, de 5000€, que tem um motor melhor do que todos os carros entre 5000 e 10.000. Ou seja, vocês estão a comprar um carro, se calhar não é um carro com. Não é um grande carro, mas é um carro. Ou seja, não é um grande carro em termos estéticos. Mas o que interessa é o que está lá dentro, que é o motor. Pronto. E o motor que está no carro é melhor do que carros da mesma faixa de preço e da faixa de preço acima. Ou seja, só tem melhor motor que aquele, carros muito melhores. Muito mais caros, aliás. E é esse o sentimento que eu fiquei. Porque hoje em dia, o que é que eu estou a fazer? Eu, entretanto, comprei um computador no ano passado, que eu precisava para a faculdade, porque é um pequenino, touch, não sei o quê. Entretanto, já o vendi. Por acaso consegui vender mais caro, por causa dessa questão de estar mais caro os componentes. E agora vou vender este também, o portátil, esse que comprei em 2023, como o avô me ofereceu, né, o dinheiro para comprar. E vou comprar, vendi esses dois, vou comprar um que é um misto, ou seja, um mais pequeno touch, mas com a mesma potência desse 2023, desse portátil bom. Só que o que é que acontece? Não encontro, nem pela faixa de preço, nem com a faixa de preço um bocadinho mais alta, não encontro computadores com as especificações que eu quero, que é ser touch e ser um bocadinho mais leve, mas com um processador tão bom como aquele. Porque parece que aquele é uma. Como é que eu te explicar? É uma exceção no mundo dos PCs. Ele é, para o preço dele, ele é, para o preço, já estou a parecer o Lucas Claro, para o preço dele, ele é demasiado bom. E então, por isso é que eu digo que ele é mesmo uma excelente compra. Entretanto, agora estou neste processo e vejo no LX, vejo recondicionados, porque novos não vale a pena. Até novos, tipo, usados, já é fedido para encontrar computadores ao mesmo nível. Usados, aliás, novos, é bem da caro, pronto. E agora vocês perguntam, então fica com o mesmo, se ele é assim tão bom, fica com o mesmo. Pois, mas lá está, eu quero algo touch e mais portátil. E eu precisava mesmo disso. E eu, bué da vez eu penso, mas fica com ele. Epá, mas, pá, não sei. Até já tirei os stickers que tinha nele para vender. E eu não tenho a dúvida, não tenho dúvidas que se o vender vou conseguir vender por um bom valor. Mas não tenho certeza. E eu não quero vender antes, porque eu depois preciso passar as cenas para o PC. Epá, e então estou aqui num dilema. Estou a acompanhar vários PCs no coisa. E eu acho que já aceitei um bocado que vais ter um PC pior. Não vais ter aquele. Mas também é verdade que eu não vou precisar tanto. Porque aquele servia como o meu computador principal. Agora não vai servir. Agora vai servir para quando eu não estou em casa. Mas ao mesmo tempo faz sempre falta ter boas especificações, porque eu uso muito o Photoshop. E o Photoshop usa muito das especificações do processador, da placa gráfica, o que seja. Pronto. Agora acabou um bocado a conversa chata de PCs para quem não gosta de tecnologia. Outros adoram, mas pronto. Há uma coisa que eu agora reparei, que eu há bocado estava a falar dos jogos. Eu sempre me habituei a jogar jogos piores, não era infeliz por causa disso. Apesar de que eu queria jogar GTA V, obviamente, e não podia, mas eu era feliz a jogar os jogos mais antigos. Gostei muito de jogar os GTAs mais antigos. Para quem não sabe, eu acabei todos, menos o Vice City Stories, porque não cheguei a jogar, porque não havia o emulador de PS2 para o meu PC. Não funcionava o Vice City Stories. O Libra City Stories funcionou, mas aquele não funcionava. E então foi o único que eu não acabei. Mas é um jogo secundário, mesmo assim não é nos principais. Agora, é assim, eu estou a dizer que acabei todos os GTAs, não acabei os 2D, só acabei os 3D, ou seja, a partir de GTA 3. E não acabei aqueles Chinatown, não sei o quê, porque eles não são 3D. Eu estou a falar dos 3D mesmo e depois HD, 4K, não sei o quê. Ou seja, GTA 3, GTA 4, GTA San Andreas, Vice City, Liberty City Stories, 4, 5, 5 ainda não acabei. Também não tenho assim muito tempo para jogar, mas é incrível, obviamente.
E agora até jogo aquela versão, vocês, quem sabe GTA V, sabe? Que eles lançaram uma versão para a PS5 e depois lançaram uma versão melhorada para o PC. E eu estou a jogar essa, aquele tem gráficos absurdos. E é um jogo de 2013, mas é um remaster, pronto, meio remake. Mas tem gráficos mesmo tipo absurdos. Entretanto, agora que tenho um computador que é muito bom, eu enfrento um problema. Aliás, dois, mas o segundo, pronto, é só uma questão de reorganizar mais. Que é, primeiro não tenho tanto tempo para jogar. Já estou um bocado a entrar na fase adulta, que é, até gosto, mas não tenho assim muita cena de jogar. Infelizmente, porque depois foco demasiado em cenas, sei lá, podcast, marca e não sei o quê, e depois não fico tão... Eu gostava de jogar mais, mas pronto, depois tenho essas responsabilidades que eu próprio meto em mim, ou então o trabalho, assim, mas essas dá para controlar porque são horários fixos. Mas muitas vezes eu venho para o PC e nem venho jogar, mas enfim. Mas o outro problema é tipo, eu nem me lembro da, da, da quantidade de possibilidades de jogos que eu posso jogar e eu nem me lembro, sei lá, se me apetecer, eu agora jogo, é assim, tirando aqui a parte do comprar, porque eu não compro os jogos, eu pirateio, obviamente, né? Então tenho a possibilidade de jogar todos. Mas se me apetecer, eu jogo qualquer um. Isso é uma coisa que não me entra na cabeça, porque sempre tive na minha cabeça aquela limitação do não podes jogar porque o teu PC não dá. E agora não tenho. E é estranho. E sinto-me frustrado do poder jogar qualquer um, não ter tempo, e mesmo que eu tivesse muito tempo, não tinha tempo para jogar tudo o que eu quero. Eu quero jogar tudo. Eu quero ser um gajo como o Rico fazer, que o trabalho dele é jogar. Ou o BR, que é do tipo, qualquer um desses. Tipo, que eles só jogam. Isso, tipo, é bacana. Mas yeah, não tenho muito tempo para jogar e mesmo se tivesse, não ia jogar tudo o que eu queria. Depois, passado, agora saindo aqui um bocado da parte da tecnologia e dos jogos, passado, pá, eu fiz o PC por volta de janeiro, a partir acho que das últimas 2 semanas de janeiro, e configurar tudo e não sei o quê. Entretanto já comprei mais uma coisa para o computador, como faltava uma ventoinha, e é com LED, não sei o quê. Passado, foi depois disso, ou seja, o meu início de ano foi muito bom, porque eu acabei a carta. Acabei a carta de moto. Vocês lembram que eu estava a tirar a carta de moto, né? Acabei e no dia a seguir fui buscar uma moto, logo. Uma máquina. Eu ainda nem tinha a carta, já tinha o date do OLX combinado. Fui logo buscar. É assim, eu sou bastante transparente, mas não vale a pena estar a dizer o valor. Mas se vocês quiserem saber, é uma Kiwi RKR 125 de 2020. Se quiserem saber os valores, vão ao LX procurar e sabem mais ou menos por quanto é que foi. Esses valores. Mas é uma 125, então obviamente não é caro, tanto que eu não sou rico, né? Yeah. Pá, no início, entretanto, já me deu alguns problemas. Alguns por culpa própria também. Mas é normal, é a primeira moto e ainda bem que é uma 125, porque as 125 as cenas são fáceis de reparar. Tipo, como ela não é assim tão rápida, ou seja, ela é rápida, mas não tem muita velocidade máxima. Ela só dá 120. Mas para um jovem sem experiência é bom. Porque eu preferia estar a foder uma moto de 125 do que uma 1000. Uma 1000, olha, dava um toquezinho e os gajos já era bem. E o combustível, não sei o quê. É top. Só que já tive uns problemas. Primeiro, quando recebi a moto, queria fazer alguns ajustes, mas é coisa normal, porque cada pessoa tem a sua forma de conduzir. Então, há uns que têm a embreagem mais para a frente, mais para cima, não sei o quê. Eu levei um mecânico para saber se estava tudo conforme, tipo o óleo do travão. Eu, como não percebi, hoje em dia sei perfeitamente se o óleo está bom, se o óleo do motor, tipo, não percebia assim tanto. Carros percebia um bocadinho, motas não percebia mesmo nada. Agora é que já percebo um bocado mais dos dois, mas mais de motas. Entretanto fiz só uns ajustes. Depois, tipo, 2 dias depois, eu estava tipo a chegar ao trabalho e ia estacionar a moto num sítio. Entretanto, a moto caiu para o lado e eu levantei a seguir, mas tipo,
partiu o espelho. E eu tipo, foda-se, mas esse espelho é de vidro. Enfim, não percebi. E entretanto ela já caiu mais uma outra vez e o espelho só tipo virou. Ou seja, eu acho que o espelho já estava partido. Não foi bem culpa minha. Pronto, e foi isso. Entretanto, e isso foi tipo logo quando eu comprei a moto, tipo na semana a seguir. Entretanto, aí eu já não sei em que dia que foi. Foi tipo em março. E eu notei que eu rapidamente estava a evoluir a conduzir a moto, o que é normal, porque vocês nas aulas de condução, para quem nunca teve e nunca teve carro depois, tipo, vocês nas aulas de condução aprendem a conduzir, não aprendem a andar de carro, como é que eu ia te explicar? Ou então o contrário, ou seja, uma coisa é saber mecanicamente como é que funciona, como é que é como lerem um manual de instruções, vocês sabem como é que têm que fazer as coisas, mas depois a prática é completamente diferente. E então foi isso que aconteceu. Fui lendo bastante, mas obviamente não tinha muita experiência. Houve um dia que ou seja, eu não deixo a moto em casa, porque o meu pai não me deixa, né? Deixo a moto perto da casa de um amigo. E então eu fui, e aquilo é só descer a rua de baixo e depois voltar a subir para cima. E eu, pá, por acaso estava, naquele dia estava satisfeito, porque estava a conduzir bem. Então decidi, a minha volta, em vez de ser à rua de baixo, desci mais em baixo. Para quem me conhece, assim, Queijas, ir à igreja e voltar. Pois, fiz merda. Porque o que acontece? Eu estou a chegar à rotunda e um gajo à minha frente não mete pisca, tá? Eu estou atrás dele a entrar na rotunda, está à minha frente, ele entra na rotunda e depois ele encosta-se à direita, ou seja, aquilo à direita não tem nenhuma passagem para a rotunda, tu segues quase sempre em frente. E então ele encosta-se à direita para seguir em frente na rotunda. Ao que do nada, ele nunca fez piscas. Eu por acaso estava a fazer pisca. Às vezes não faço, mas como estava um carro à minha frente, eu fiz pisca. Ao qual ele do nada vira para a esquerda, ou seja, para continuar na rotunda. O que é que acontece? Eu estava a seguir reto, podia ter mantido mais distância de segurança, podia. Mas não é por isso que a culpa não seja dele. Eu podia ser mais responsável, ter mais cuidado, mas a culpa foi dele na mesma. E ele vira para o lado esquerdo. E o que é que acontece? Eu bato-lhe de lado. E fiquei, por acaso não fiquei assim, tipo, não entrei em pânico, né? Eu disse assim, panina. Estou a gostar. E então, pá, fiquei fedido. Por acaso, grande sorte que o Fred desapareceu logo. Tipo, foi uma declaração amigável. Ou seja, quando é declaração amigável, a cena vai tudo para o seguro e o seguro é que decide quem é que é o culpado. Tipo, os seguros, né? O IMT, não sei. E depois, o culpado, ou seja, o seguro do culpado paga os estragos do outro. Ou seja, o meu seguro teve que pagar os estragos dele, mas o seguro dele não me pagou os estragos, porque me deram como culpado. E deram como culpado porquê? Porque o embate foi de trás. E quando é de trás, muito raramente dão como culpado o da frente. Porque, pá, não dá. Tipo, se vocês pensarem, vocês estão a ir na rua e um gajo vier atrás de vocês e bater-vos por trás, e vocês estiverem a ver de longe, vocês vão logo pensar que a culpa foi do trás. Mas o que é que pode acontecer? O gajo estava a andar à frente, parou de repente. E o que estava atrás continuou a andar. A culpa foi do da frente, mas de longe vais pensar o quê? Que a culpa foi do de trás. Enfim, é a mesma coisa. É difícil de provar. Não há câmaras de vigilância, não há nada. Pá. Foi o que foi. Paguei os meus estragos. Os meus estragos não foi do embate, porque do lado do embate não aconteceu nada. Só ele é que saiu uma ceninha da porta, mas isso foi tranquilo também. Do meu, não foi a parte da moto em bater. Eu não me aleijei nem nada para quem quiser saber. O que aconteceu foi a moto caiu para o lado esquerdo. E do lado esquerdo a carnagem ficou toda arriscada, o vidro partido e o travão de trás e o pedal das mudanças foi para dentro. Então não dava para andar por causa disso, porque com o pedal para dentro não dá. Então tive que chamar um reboque depois no dia a seguir e fui para a oficina. Ficou lá a moto um mês, só à espera do perito e depois é uma grande confusão com seguros. É das piores coisas. Os seguros, pá, enfim. E então fiquei lá imenso tempo à espera. Não devia ter regressado a casa com ela
e pedi para ele arranjar só os mínimos. E pronto, pá, foi o que aconteceu. Entretanto, desde aí a moto está boa. Até tenho mudado uma coisa ou outra na moto, metido o suporte do telemóvel, comprei uma mochila, já tenho um casaco, vou mudando algumas coisas na moto, ainda hoje vão chegar umas coisas, tipo uns autocolantes para a roda, e vai cada vez ficando mais bacana. Só que agora aconteceu uma cena que não foi culpa minha, mas apareceu um aviso da luz do motor e é uma sonda de lambda, que é o nome daquilo, que é basicamente o sensor que serve para saber se as emissões, pelas emissões, se está a haver mais combustível ou mais ar dentro do motor. E isso serve para regular. E se aquilo está estragado, o motor não sabe o que é que há de meter mais. Então, pronto. E aquilo é basicamente, nas motas é a coisa mais cara, e é 200 euros. E nas 125. E agora vejam lá, se era mais cara é 200 euros. Pronto. Mas mesmo assim, vai doer a pagar. Eles já limparam e voltou a aparecer o aviso. E daqui a bocado, depois de gravar isto, vou ter que ir à oficina. Mas pronto, foi o primeiro problema mecânico que a moto me deu. E entretanto, eu já meti bué de quilómetros naquela moto, mesmo com o mês parado. Eu comprei moto com 7400. Ela já está com 9700, uma coisa assim. Ou seja, já estou quase a chegar aos 10.000. Já meti 2500 km em 4 meses, que é bué. Isso dá uma média de 7.500 por ano. Então, e durante um mês eu não andei, ou seja, é só 3 meses. Ou seja, 10.000 por ano. É bué. É bué para uma moto, se calhar para um carro, para uma pessoa que viaja muito. Mas eu mesmo assim faço muitos quilómetros. Porque são aqueles percursos pequenos, vocês não dão nada por nada, mas fazem muitos quilómetros, ir para o trabalho, ir para o ginásio, ir agora para o meu estágio. Por falar em estágio, entretanto, já acabei todas as disciplinas da faculdade. Para ser considerado licenciado, só me falta acabar o estágio e ter positiva no relatório de estágio, que isso, pronto, toda a gente tem. Ou seja, eu na prática sim, na prática já acabei a licenciatura, já tenho o meu curso de Comunicação e Jornalismo. Na teórica não, porque ainda me falta a nota desse. Depois tenho que ir lá buscar o diploma, depois é procurar emprego na área. Ou então ficar no meu estágio. Basicamente, trabalho na Sports Tellers, que é uma agência de comunicação que agencia gajos como o Marco Silva, o Francisco Tricão, o Rafa do Benfica, sei lá, o Gonçalo Moreira, o Tiago Gouveia, alguns treinadores, o Carlos Queiroz, o Ian Castro, o Tiago Pinto, aquele que foi diretor desportivo do Benfica, pá, muitos gajos conhecidos, empresas também, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que é basicamente com o que eu trabalho mais, que eu faço as publicações do Instagram e Facebook, e o site também. E também estamos aqui a ver se trabalhamos com, digamos, a maior entidade de desporto do país. Não vou dizer, mas se calhar vocês já vão saber, se tiverem a ouvir até este ponto. E pronto, trabalhamos com muitas coisas, com muitos clubes em Portugal. E pronto, é uma cena interessante e eu gostava mesmo de ficar lá. A empresa é do Nuno Farinha, não sei se conhecem, é um jornalista português. Que costuma comentar aí na televisão e pá, e é bacana. E aquela empresa também foi fundada por um ex-professor meu. Eu estou a gostar bastante, gostava de ficar para o Tiago do futuro. Eu gostava de saber se eu ia seguir esta área, mas eu gostava mesmo de ficar nesta área e a empresa gosto muito. Até porque aquilo é em Sete Rios e Sete Rios não é mesmo meio de Lisboa, é tipo início do meio de Lisboa, início da cidade de Lisboa, então dá para ir para lá. Se apanhar A5, pronto, basicamente. E então é bastante bacana, gostava de ficar lá. E tenho estagiado lá, vou ficar até ao fim de agora de julho, que vai começar julho. E pronto, depois na primeira semana, isso também é outra coisa, vou ao concerto do Kanye West. O meu maior sonho, tipo, o concerto que eu sempre disse, desde que comecei a gostar de Kanye West, sempre, tipo, e fui ao Travis Scott e assim, Plutón e assim, mas aquele que eu achava, eu quero mesmo ir, mas era uma cena tão impossível, até pelo momento do Kanye West. E do nada ele veio para Portugal e eu tipo, vou, compro o bilhete e pronto, e vou sozinho, foda-se.
Fodam-se, eu quero mesmo ir. Eu percebo que os meus amigos não queiram ir, não queiram dar tipo 120 paus pelo bilhete. Percebo perfeitamente, mas vou sozinho. Não vou sozinho para lá, vou com um amigo meu da faculdade, o Pires. Se calhar ele também está a ouvir isto, não sei. Vou com ele para lá. Não vamos estar no mesmo sítio, mas vamos os dois para lá. E vai ser brutal. Pronto, ainda tenho mais cenas para falar, mas já atingimos meia hora de episódio. Vai ficar reservado para mais um episódio depois. Acho que não vou gravar outro seguido porque tenho de ir à oficina, literalmente. Então, vá, tchau. Lavem-se cães. Já tinham saudades desta. Lavem-se cães. Tchau.